Você já se perguntou se almas gêmeas realmente existem? Eu costumava rir dessa ideia, considerava pura fantasia romântica de quem assiste muito filme, até descobrir na pele que não só existem, como a conexão entre elas é muito mais literal, física e absolutamente aterrorizante do que qualquer pessoa poderia imaginar. O que vou contar aconteceu comigo há 3 anos, e desde então, nunca mais consegui ter um relacionamento normal. Na verdade, nunca mais consegui me olhar no espelho sem sentir que há outra pessoa me observando através dos meus próprios olhos. Meu nome é Rafael Silva, tenho 28 anos, sou formado em Ciência da Computação pela USP e até março de 2022 eu era uma pessoa completamente cética quando o assunto era destino, espiritualidade, energia, chakras ou qualquer coisa que fugisse da lógica pura e racional. Trabalhava como analista sênior de sistemas em uma multinacional no centro de São Paulo. Morava sozinho em um apartamento no Brooklyn. Tinha uma vida social ativa com um grupo de amigos da faculdade, relacionamentos que duravam entre 3 e 8 meses, e uma rotina absolutamente previsível. Academia às 6 da manhã, trabalho das 9 às 6, alguma série no Netflix, cerveja no fim de semana. Nunca fui de acreditar em horóscopo, numerologia, tarô, ou essas teorias sobre encontrar a pessoa certa através do universo. Para mim, relacionamentos eram puramente questão de compatibilidade comportamental, atração física, interesses similares e circunstâncias favoráveis. Amor era química cerebral. Ponto final. Toda essa minha visão materialista do mundo desmoronou completamente quando conheci Marina Oliveira em um evento de tecnologia chamado Future Tech Brasil, que aconteceu no Expo Center Norte, no final de março de 2022. Ela estava no palco principal, apresentando um projeto revolucionário sobre inteligência artificial aplicada à análise psicológica comportamental, e desde o momento em que ela subiu no palco, algo muito estranho começou a acontecer comigo. Não era só que ela fosse bonita ou que tivesse uma voz agradável. Era como se cada palavra que saía da boca dela ecoasse dentro da minha cabeça de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Era como se eu já tivesse ouvido aquela apresentação antes, como se já conhecesse cada gesto que ela faria, cada inflexão de voz, cada pausa dramática. Durante os 45 minutos de palestra, eu conseguia antecipar exatamente o que ela diria a seguir. Não porque o conteúdo fosse previsível, mas porque tinha uma sensação estranhíssima de que eu já conhecia aquela pessoa de algum lugar muito profundo e muito antigo. A apresentação dela era tecnicamente impecável. Marina estava mostrando como algoritmos de aprendizado de máquina podiam identificar padrões comportamentais em grandes populações através da análise de dados biométricos coletados de forma não invasiva. O projeto tinha aplicações em marketing, recursos humanos, segurança pública e até mesmo em psiquiatria clínica. Mas o que me hipnotizou não foi o conteúdo técnico, que era realmente impressionante, mas a forma como ela se movia no palco, o ritmo da respiração dela, a maneira como ela gesticulava com a mão esquerda enquanto explicava conceitos complexos. Era como se eu estivesse assistindo um filme que já tinha visto dezenas de vezes, mas ao mesmo tempo estava vendo pela primeira vez. Quando a apresentação terminou, eu sabia que precisava falar com ela. Não era atração romântica no sentido tradicional, era algo muito mais urgente e inexplicável. Era como se houvesse uma corda invisível me puxando na direção dela, como se não falar com Marina fosse fisicamente impossível. Esperei na fila de pessoas que queriam trocar cartões e fazer networking. E quando finalmente chegou minha vez, aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. No exato momento em que nossos olhos se encontraram, senti uma descarga elétrica literal percorrendo todo o meu sistema nervoso. Não estou falando de metáfora ou exagero romântico. Foi uma sensação física real, como se alguém tivesse conectado eletrodos no meu cérebro e ligado uma corrente de baixa voltagem. Marina pareceu sentir exatamente a mesma coisa, porque ela arregalou os olhos, deu um passo para trás e ficou me encarando com uma expressão de surpresa e confusão total. Por alguns segundos eternos, ficamos completamente imóveis, como se o tempo tivesse parado ao nosso redor. Eu podia ouvir os batimentos do meu coração ecoando dentro da cabeça, e juro que conseguia ouvir os batimentos do coração dela também, no mesmo ritmo exato, como se nossos sistemas cardiovasculares tivessem entrado em sincronia automática. "Desculpa", ela disse, balançando a cabeça como se estivesse tentando se recompor.
Por um segundo eu tive a impressão de que já te conhecia de algum lugar. Quando ela falou essas palavras, eu senti um arrepio percorrer minha espinha, porque eram exatamente as palavras que eu estava pensando em dizer para ela. Eu sei, respondi automaticamente. Estou sentindo a mesma coisa. É muito estranho. E realmente era estranho, porque normalmente eu seria muito mais cauteloso ao abordar uma desconhecida, especialmente uma palestrante importante em um evento profissional. Mas com Marina, toda a minha timidez natural havia simplesmente evaporado. Era como se nós já nos conhecêssemos há anos. Nos apresentamos formalmente e a conversa fluiu de uma maneira que eu nunca havia experimentado com outra pessoa na vida. Não era apenas afinidade de interesses ou senso de humor compatível, características que eu já havia encontrado em outras namoradas. Com Marina, era diferente. Era como se nossas mentes estivessem operando na mesma frequência de rádio. Ela começava uma frase sobre algoritmos de clustering, e eu automaticamente terminava com exatamente as palavras técnicas que ela ia usar, incluindo termos específicos que eu nunca havia ouvido antes na vida. Quando ela mencionava uma teoria psicológica, eu conseguia visualizar diagramas e gráficos que ela nem havia descrito, como se as informações estivessem sendo transferidas diretamente da mente dela para a minha, sem passar pela comunicação verbal normal. Decidimos sair para jantar naquela mesma noite, e foi durante o jantar no restaurante japonês do shopping Iguatemi que as coincidências bizarras realmente começaram a se acumular. Quando o garçom veio anotar o pedido, Marina pediu combinado de salmão com temaki de atum picante, exatamente o mesmo prato que eu estava olhando no cardápio naquele exato momento. Quando ele perguntou sobre bebidas, nós dois dissemos suco de maracujá sem açúcar, ao mesmo tempo, palavra por palavra, sendo que eu nunca pedia suco de maracujá em restaurantes japoneses. Sempre pedia cerveja ou refrigerante. Mas por alguma razão, suco de maracujá pareceu a escolha mais natural do mundo naquele momento. Durante a conversa, fomos descobrindo uma série de coincidências que individualmente poderiam ser consideradas casuais, mas que juntas formavam um padrão impossível de ignorar. Ambos éramos filhos únicos de pais divorciados. Ambos tínhamos desenvolvido alergia a frutos do mar aos 7 anos de idade, no mesmo mês de julho. Ambos tínhamos a mesma mania de organizar objetos em grupos de 3, sempre da esquerda para a direita. Ambos sentíamos desconforto físico específico quando ouvíamos música eletrônica com frequências muito agudas. Ambos tínhamos pesadelos recorrentes desde a adolescência com a mesma figura. Uma criatura indefinida que nos perseguia por corredores labirínticos que pareciam um hospital ou laboratório abandonado. Mas a coincidência que realmente nos deixou em choque aconteceu quando Marina mencionou casualmente uma cicatriz que tinha na perna esquerda, logo abaixo do joelho. É engraçado, ela disse. Tenho essa marca desde os 5 anos, mas nunca consegui lembrar como me machuquei para formar essa cicatriz. Meus pais também não sabem, é como se sempre tivesse estado lá. Sem pensar 2 vezes, levantei a barra da minha calça jeans e mostrei uma marca idêntica no mesmo local exato da minha perna esquerda. Mesma forma irregular, mesmo tamanho aproximado, mesma coloração esbranquiçada. E assim como Marina, eu não fazia a menor ideia de como havia adquirido aquela cicatriz. Era um mistério que me intrigava desde criança, porque meus pais também juravam que eu não havia sofrido nenhum acidente que pudesse explicar aquela marca. Marina ficou visivelmente abalada quando viu minha cicatriz. Ela parou de comer, me encarou por longos segundos e depois começou a falar sobre destino, sobre conexões cósmicas, sobre a possibilidade de existirem pessoas que nasceram para se encontrar. Eram teorias que eu normalmente rejeitaria imediatamente, respondendo com algum comentário sarcástico sobre coincidências estatísticas e viés de confirmação. Mas havia algo na sincronização das nossas experiências que desafiava qualquer explicação puramente racional que eu pudesse oferecer. Decidimos que era uma série interessante de coincidências e que valeria a pena nos conhecermos melhor. Marcamos de nos ver no fim de semana seguinte. Durante aquela primeira semana após nosso encontro, algo muito estranho começou a acontecer comigo. Eu comecei a sonhar todas as noites, coisa que não acontecia há anos. Normalmente, eu adormecia e acordava sem lembrar de absolutamente nada do que havia acontecido durante o sono. Mas a partir daquela semana, comecei a ter sonhos extremamente vívidos e detalhados, sempre com Marina presente em cenários que pareciam familiares, mas que eu tinha certeza de nunca ter visitado na vida real.
Sonhava que estávamos caminhando juntos por uma cidade que parecia europeia, com ruas de pedra e arquitetura medieval, conversando sobre assuntos que eu não conseguia lembrar ao acordar, mas que durante o sonho pareciam naturais e importantes. Sonhava que estávamos em uma biblioteca gigantesca, ela me mostrando livros escritos em idiomas que eu não conhecia, mas que no sonho eu conseguia ler perfeitamente. O mais perturbador era que, durante esses sonhos, eu tinha consciência total de que estava sonhando, mas ao mesmo tempo sentia que Marina também estava lá de verdade, não como uma projeção da minha imaginação, mas como se ela estivesse literalmente presente no mesmo espaço onírico que eu. Era uma sensação completamente diferente de qualquer sonho que eu já havia tido. Normalmente, outras pessoas nos nossos sonhos são claramente construções da nossa própria mente, versões distorcidas de pessoas reais filtradas pela nossa percepção e memória. Mas Marina, nos meus sonhos, tinha uma presença independente, como se ela tivesse sua própria agenda, suas próprias reações, suas próprias ideias que não eram produto da minha imaginação. Quando nos encontramos no sábado seguinte para almoçar no Ibirapuera, descobrimos que tínhamos vivido experiências de sonho muito similares durante a semana. Marina também havia começado a sonhar todas as noites, coisa que não acontecia com ela há muito tempo. E o mais bizarro, ela descreveu exatamente os mesmos cenários que eu havia sonhado, incluindo detalhes específicos como a cor das pedras da rua medieval e a localização de seções específicas na biblioteca gigantesca. Não eram apenas sonhos similares inspirados por nossa conversa da semana anterior. Eram literalmente os mesmos sonhos, vividos da perspectiva de duas pessoas diferentes, mas no mesmo espaço e tempo onírico. Decidimos fazer um experimento. Na noite de domingo, cada um dormiria em sua própria casa, mas antes de adormecer, nos concentraríamos intensamente em nos encontrar no mundo dos sonhos. Definiríamos um ponto de encontro específico, a biblioteca que havíamos visitado nos sonhos anteriores, em frente à seção de livros em idiomas desconhecidos. Se realmente tivéssemos algum tipo de conexão telepática ou paranormal, deveríamos conseguir nos encontrar conscientemente no mesmo sonho. O experimento funcionou de uma forma que me assustou profundamente. Não só conseguimos nos encontrar no local combinado, como passamos o que pareceram ser horas conversando dentro do sonho sobre coisas que jamais havíamos discutido na vida real. Marina me contou detalhes íntimos sobre sua infância, sobre medos e inseguranças que ela nunca mencionara durante nossos encontros físicos. Eu compartilhei com ela reflexões pessoais e filosóficas que normalmente não divido nem com meus amigos mais próximos. Era como se, dentro do mundo dos sonhos, nossas personalidades fossem mais autênticas, menos filtradas pelas convenções sociais e mecanismos de defesa que usamos na vida consciente. Mas o mais perturbador aconteceu no final do sonho. Marina me disse algo que me gelou o sangue. Rafael, você percebe que não estamos sozinhos aqui? Tem alguém nos observando. Quando ela falou isso, eu me virei e vi uma figura em um jaleco branco no final de um dos corredores da biblioteca. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque, segurando uma prancheta e fazendo anotações enquanto nos observava. Ela não tentou se esconder quando percebeu que a havíamos notado. Pelo contrário, ela acenou para nós e começou a caminhar em nossa direção. Acordei imediatamente com o coração disparado e suor frio escorrendo pelo corpo. Eram exatamente 3h17 da manhã. Peguei o celular para mandar uma mensagem para Marina, mas vi que já havia uma mensagem dela enviada no mesmo minuto em que acordei. Rafael, você viu a mulher de jaleco branco? Preciso te contar uma coisa amanhã. Acho que não somos os primeiros. Passamos o resto da noite trocando mensagens, ambos com medo demais para tentar dormir novamente. No dia seguinte, Marina me contou que havia pesquisado sobre sonhos compartilhados na internet e encontrado relatos de outras pessoas que descreviam experiências similares às nossas. A maioria dos relatos eram considerados fantasiosos ou fraudulentos, mas havia alguns casos documentados por pesquisadores de universidades respeitáveis que sugeriam a possibilidade real de entrelaçamento onírico entre certas pessoas com predisposições neurológicas específicas. Marina, com sua formação em psicologia e acesso a bases de dados acadêmicos, conseguiu encontrar papers científicos que eu jamais teria descoberto sozinho. Um artigo particularmente interessante, publicado em 1987 na revista Journal of Experimental Psychology, descrevia um estudo conduzido na Universidade Federal de Brasília entre 1982 e 1986.
O estudo analisava pares de indivíduos que relatavam experiências de sonhos compartilhados espontâneos e tentava identificar padrões neurológicos ou genéticos que pudessem explicar o fenômeno. Os resultados eram inconclusivos, mas sugeriam que certas configurações específicas da atividade elétrica cerebral durante o sono REM poderiam criar condições propícias para algum tipo de ressonância neural entre pessoas geograficamente próximas. O estudo havia sido interrompido abruptamente em 1987, sem explicação oficial, e a maioria dos dados não foi publicada. Marina conseguiu contatar o laboratório onde a pesquisa havia sido realizada, mas descobriu que todos os registros haviam sido destruídos em 1988, supostamente devido a limitações de espaço de armazenamento. O pesquisador principal, Dr. Eduardo Vasconcelos, havia falecido em 1994, e os outros membros da equipe de pesquisa não foram localizados ou se recusaram a comentar sobre o projeto. Enquanto isso, nossos sonhos compartilhados continuavam acontecendo todas as noites, sempre com a presença da mulher de jaleco branco, nos observando à distância. Ela nunca tentava interagir conosco diretamente, apenas nos observava e fazia anotações na prancheta. Às vezes ela parecia estar falando com outras pessoas que não conseguíamos ver, como se estivesse relatando nossas atividades para alguém fora do nosso campo de visão dentro do sonho. Paralelamente aos sonhos, nossa conexão na vida real também se intensificava de formas que começavam a me preocupar. Desenvolvemos uma forma de telepatia emocional rudimentar. Quando Marina estava triste ou estressada no trabalho, eu sentia uma melancolia inexplicável, mesmo estando em locais completamente diferentes da cidade. Quando eu ficava ansioso por algum projeto no trabalho, ela relatava sensações de inquietação e preocupação que não conseguia associar a nenhum problema em sua própria vida. Era como se nossos estados emocionais estivessem se sincronizando automaticamente. Mais perturbador ainda, começamos a desenvolver dependência física da presença um do outro. Quando ficávamos mais de 12 horas sem nos ver, ambos desenvolvíamos sintomas que lembravam abstinência de drogas, dores de cabeça intensas, náuseas leves, dificuldade de concentração e uma sensação constante de que algo fundamental estava faltando em nossa experiência da realidade. Era como se nossos cérebros tivessem se acostumado a funcionar como uma unidade dual e protestassem violentamente contra a separação. 3 meses após nosso primeiro encontro, decidimos fazer um teste mais rigoroso. Marina aceitou uma proposta de trabalho temporário em Brasília por 2 semanas e combinamos que usaríamos esse período de separação para avaliar a natureza real da nossa conexão. Se fosse apenas uma infatuação intensa, a distância deveria diminuir a intensidade dos sintomas. Se fosse algo mais profundo e potencialmente paranormal, a separação poderia revelar aspectos da conexão que ainda não havíamos descoberto. Os resultados foram absolutamente aterrorizantes. No primeiro dia da viagem dela, desenvolvi a pior dor de cabeça da minha vida, uma dor que nenhum analgésico conseguia aliviar. Era como se alguém estivesse martelando constantemente a região temporal do meu crânio. Também comecei a ter alucinações visuais leves, sombras se movendo na minha visão periférica, reflexos estranhos em espelhos, a sensação constante de que havia alguém me observando mesmo quando estava sozinho. No segundo dia, os sintomas físicos se intensificaram. Além da dor de cabeça constante, desenvolvi náuseas severas que me impediram de comer qualquer coisa sólida. Minha pressão arterial disparou para níveis preocupantes e comecei a ter episódios de taquicardia sem motivo aparente. Mais assustador ainda, comecei a ter flashes de imagens que claramente não eram da minha perspectiva visual. Via um hotel que eu nunca havia visitado, pessoas que eu não conhecia, comida que eu não estava comendo. Gradualmente percebi que estava vendo através dos olhos de Marina, mesmo estando a mais de 1000 quilômetros de distância. No terceiro dia, a separação entre nossas consciências começou a se deteriorar completamente. Eu passava longos períodos vivendo simultaneamente minha própria experiência em São Paulo e a experiência dela em Brasília. Estava literalmente consciente em 2 lugares ao mesmo tempo, vendo através de 2 pares de olhos, ouvindo através de 2 pares de ouvidos, processando 2 correntes separadas de pensamentos e sensações. Era uma experiência psicologicamente devastadora que me fez questionar seriamente minha própria sanidade. Marina estava passando pelo mesmo processo de fragmentação da consciência, mas ela teve uma vantagem. Estava hospedada em um hotel que, segundo ela descobriu,
tinha uma história muito específica e perturbadora. O Hotel Nacional de Brasília, onde a empresa havia reservado seu quarto, funcionava como centro de convenções e hospedagem para acadêmicos desde os anos 1970. Marina descobriu através da recepcionista mais antiga do hotel que durante os anos 1980 o prédio havia hospedado regularmente pesquisadores envolvidos em projetos psicológicos experimentais financiados pelo governo federal. Mais especificamente, entre 1982 e 1987, o hotel havia servido como base de operações para uma equipe de pesquisa da UNB que estudava fenômenos paranormais aplicados à defesa nacional. O projeto era ultra secreto, mas vazamentos posteriores revelaram que os pesquisadores estavam tentando desenvolver formas de comunicação telepática que pudessem ser usadas por agentes de inteligência e militares em situações onde comunicação convencional fosse impossível. A recepcionista, Dona Rosa, que trabalhava no hotel desde 1979, lembrava claramente dos pesquisadores. Segundo ela, eles traziam regularmente casais jovens para o hotel, sempre por períodos de 2 a 3 semanas. Os casais ficavam hospedados em suítes especiais no 14º andar, que haviam sido modificadas com equipamentos eletrônicos que Dona Rosa nunca conseguiu identificar. Ela lembrava que os casais pareciam sempre muito apaixonados quando chegavam, mas conforme os dias passavam, desenvolviam comportamentos cada vez mais estranhos. Eles paravam de sair dos quartos, Dona Rosa contou para Marina. Pediam room service, mas quando eu levava a comida, eles estavam sempre sentados um em frente ao outro, se encarando em silêncio, como se estivessem conversando sem usar palavras. E às vezes, quando um saía do quarto para ir ao elevador, o outro gritava de dor, como se tivesse sido ferido fisicamente. Era muito perturbador. O projeto foi encerrado abruptamente em março de 1987, após o que Dona Rosa descreveu como o incidente do quarto 1403. Ela não presenciou diretamente o que aconteceu, mas ouviu dos outros funcionários que encontraram um dos casais de pesquisa morto no quarto, sem sinais de violência ou causas óbvias de morte. Ambos estavam sentados na cama, se encarando, com expressões de paz absoluta, como se tivessem adormecido simultaneamente. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte, e o caso foi arquivado como morte natural por causas indeterminadas. Após a morte do casal, todos os equipamentos foram removidos do hotel, os pesquisadores desapareceram sem deixar rastros, e o 14º andar foi fechado para reforma. Quando reabriu, 6 meses depois, era idêntico aos outros andares do hotel. Dona Rosa disse que às vezes ainda ouvia ruídos estranhos vindos dos quartos daquele andar, principalmente do 1403, mas a gerência do hotel sempre negou qualquer problema estrutural ou paranormal. Marina estava hospedada no quarto 1401, exatamente no mesmo andar onde os experimentos haviam acontecido. E foi lá, na 3ª noite de nossa separação, que ela teve o sonho mais perturbador de sua vida. Ela se viu caminhando pelos corredores do hotel, mas em uma versão do prédio que parecia ser dos anos 1980. As paredes eram pintadas em cores diferentes. A decoração era típica daquela época e ela podia ouvir sons de equipamentos eletrônicos vindos de vários quartos. No sonho, Marina entrou no quarto 1403 e encontrou a mulher de jaleco branco que havíamos visto em nossos sonhos compartilhados. Mas desta vez, a mulher falou diretamente com ela. Marina! Ela disse, você e Rafael não são os primeiros. Vocês são parte de algo muito maior. Algo que começou décadas atrás e que nunca realmente terminou. A conexão que vocês sentem é real, mas não é natural. Foi induzida, foi planejada. E agora, vocês fazem parte de um experimento que transcende suas existências individuais. A mulher explicou que o projeto original dos anos 1980 havia desenvolvido técnicas para identificar pessoas com predisposição neurológica para entrelaçamento quântico da consciência e métodos para intensificar artificialmente essas conexões. O objetivo era criar pares de indivíduos telepaticamente conectados que poderiam ser usados para espionagem, comunicação militar de longa distância e, eventualmente, para o desenvolvimento de uma forma de inteligência coletiva artificial. O experimento nunca foi encerrado. A mulher continuou. Apenas mudou de metodologia. Em vez de trazer as pessoas para laboratórios, criamos situações onde elas se encontrariam naturalmente.
eventos acadêmicos, conferências científicas, locais com história de pesquisa paranormal. Vocês foram programados para se encontrar, Rafael e Marina. A atração que sentem não é amor no sentido tradicional. É uma forma de parasitismo psíquico cientificamente induzido. No sonho, a mulher mostrou para Marina uma série de documentos que detalhavam dezenas de outros casais que haviam passado pelo mesmo processo ao longo das últimas 4 décadas. Todos tinham desenvolvido as mesmas características: sonhos compartilhados, telepatia emocional, dependência física extrema e progressiva fusão de suas identidades individuais. Alguns casais haviam resistido ao processo e desenvolvido sintomas psicóticos severos. Outros haviam abraçado a fusão e se tornado unidades duais, que funcionavam como uma única consciência distribuída em 2 corpos. O objetivo final, a mulher explicou, é criar uma rede de consciências interconectadas que eventualmente se tornará uma forma de superinteligência coletiva. Cada par conectado é uma célula neural em um cérebro muito maior que está sendo construído gradualmente, década após década. Vocês 2 são apenas os mais recentes nódulos dessa rede em expansão. Marina acordou do sonho em pânico total. Eram 3h17 da manhã, exatamente o mesmo horário em que eu sempre acordava dos nossos sonhos compartilhados. Ela me ligou imediatamente, chorando desesperadamente, e relatou tudo o que havia acontecido no sonho. O problema é que eu havia tido um sonho diferente, mas complementar durante a mesma noite. No meu sonho, eu estava em um laboratório que parecia ser dos anos 1980, cheio de computadores antigos, monitores de tubo e equipamentos eletrônicos que eu não conseguia identificar. Havia várias pessoas de jaleco branco trabalhando com documentos e fazendo anotações, mas eu conseguia ver apenas suas silhuetas, nunca seus rostos. Uma voz feminina, que reconheci como sendo da mulher que sempre nos observava, narrava informações técnicas sobre sincronização neural e entrelaçamento quântico de consciências humanas. A voz explicava que certas pessoas nasciam com uma configuração específica da atividade elétrica cerebral que permitia uma forma rudimentar de comunicação telepática. Essa habilidade natural podia ser intensificada artificialmente através de estímulos específicos aplicados durante o sono REM, criando conexões permanentes entre 2 ou mais consciências. O processo era irreversível. Uma vez estabelecida a conexão, a separação física causava sintomas físicos e psicológicos tão severos que a maioria das pessoas preferia aceitar a fusão gradual de suas identidades. O entrelaçamento, a voz continuava, não é apenas emocional ou telepático, é literal. As estruturas neurais dos 2 cérebros se modificam para funcionar como uma unidade dual. Memórias são compartilhadas, habilidades são transferidas e, eventualmente, a distinção entre eu e o outro desaparece completamente. O resultado é uma forma de consciência coletiva que mantém a inteligência e personalidade de ambos os indivíduos originais, mas transcende as limitações da individualidade humana. No sonho, eu era levado para uma sala onde podia ver outros casais em diferentes estágios do processo de fusão. Alguns ainda mantinham identidades separadas, mas eram incapazes de ficar longe um do outro por mais de algumas horas. Outros haviam progredido para um estágio onde falavam em uníssono, completavam as frases um do outro automaticamente e pareciam compartilhar uma única corrente de pensamento distribuída entre 2 cérebros. Os mais avançados haviam perdido completamente a capacidade de funcionar como indivíduos separados e se moviam, falavam e reagiam como se fossem 2 metades de uma única pessoa. Este é o futuro da evolução humana, a voz explicava. A individualidade é uma limitação evolutiva que está sendo gradualmente superada. Em 50 anos, a humanidade será composta por redes de consciências coletivas que compartilharão conhecimento, emoções e experiências de forma instantânea e total. Vocês 2 são pioneiros nessa transição. Quando acordei do sonho e ouvi o relato de Marina, percebemos que tínhamos recebido 2 partes de uma mesma revelação. Nossos sonhos foram complementares, como se tivéssemos assistido a uma apresentação sobre nossa própria condição, mas cada um vendo uma metade diferente da informação total. E o mais assustador, as informações técnicas que recebemos nos sonhos eram detalhadas demais e coerentes demais para serem produtos da nossa imaginação. Decidimos cortar a viagem de Marina e voltar para São Paulo imediatamente.
A separação estava causando sintomas tão severos que ambos estávamos preocupados com nossa sanidade e nossa saúde física. Durante o voo de volta, Marina fez pesquisas em seu laptop sobre os detalhes técnicos que havíamos aprendido nos sonhos e descobriu que todos os conceitos mencionados eram reais e baseados em teoria científica sólida, mesmo que ainda fossem considerados especulativos pela comunidade acadêmica mainstream. Quando Marina chegou de volta a São Paulo, nosso reencontro foi simultaneamente um alívio imenso e uma confirmação aterrorizante de que nossa condição havia se intensificado durante a separação. No momento em que nos abraçamos no aeroporto, senti uma sensação de completude que era quase narcótica. Era como se uma parte essencial de mim mesmo tivesse sido devolvida após 3 dias de amputação psicológica. Mas também percebi imediatamente que nossa conexão havia se tornado mais profunda e mais invasiva. Agora eu podia sentir não apenas os estados emocionais de Marina, mas também aspectos de seus processos de pensamento. Quando ela olhava para alguma coisa, eu podia ver a mesma imagem refletida na minha mente, não como uma lembrança ou imaginação, mas como uma percepção visual direta. Quando ela sentia fome, meu estômago começava a doer. Quando ela ficava cansada, minha energia diminuía automaticamente. Era como se nossos sistemas nervosos tivessem desenvolvido uma forma de comunicação direta que ignorava completamente a separação física entre nossos corpos. Marina relatou as mesmas sensações. Ela disse que durante o voo de volta, conseguia sentir minha ansiedade e antecipação, mesmo estando a 10.000 metros de altitude. Ela sabia intuitivamente quando eu estava pensando nela, quando eu estava preocupado, quando eu estava tentando me distrair assistindo televisão. Era como se ela tivesse desenvolvido um sexto sentido que era sintonizado especificamente na minha presença psíquica. Passamos os próximos dias testando os limites da nossa nova capacidade. Descobrimos que conseguíamos nos comunicar telepaticamente através de distâncias de até 5 quilômetros, enviando não apenas emoções, mas também imagens, palavras e até mesmo conceitos abstratos. Marina podia me mostrar mentalmente uma equação matemática que ela estava resolvendo no trabalho, e eu conseguia visualizar os números e símbolos com clareza suficiente para ajudá-la a encontrar erros de cálculo. Eu podia compartilhar com ela códigos de programação em que estava trabalhando, e ela conseguia entender a lógica do sistema mesmo não tendo formação técnica em desenvolvimento de software. Mas a capacidade mais perturbadora era a transferência de memórias. Gradualmente, começamos a ter acesso às lembranças um do outro, não como narrativas que havíamos ouvido, mas como memórias vividas diretamente. Eu conseguia lembrar do 11º aniversário de Marina com a mesma vividez com que lembrava do meu próprio aniversário. Ela conseguia recordar conversas que eu havia tido com meus pais durante a adolescência, incluindo detalhes emocionais e sensoriais que eu nunca havia compartilhado com ela verbalmente. Era fascinante e absolutamente aterrorizante ao mesmo tempo. Por um lado, o nível de intimidade e compreensão que desenvolvemos era indescritível. Nunca me senti tão próximo e conectado com outra pessoa. Por outro lado, eu estava gradualmente perdendo a capacidade de distinguir entre minha identidade individual e nossa identidade compartilhada. Minhas preferências pessoais começaram a se confundir com as dela. Meus objetivos profissionais se alinharam automaticamente com os dela. Meus gostos em comida, música, filmes e livros se modificaram para se harmonizar perfeitamente com os dela. O mais assustador era que o processo parecia irreversível e autoacelerado. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais profunda a conexão se tornava. E quanto mais profunda a conexão, mais difícil se tornava funcionar quando estávamos separados. Era um ciclo de dependência que se intensificava exponencialmente, como se nossos cérebros estivessem sendo gradualmente reprogramados para funcionar como uma unidade dual. Foi então que decidimos procurar ajuda profissional. Marina usou seus contatos na área de psicologia para conseguir uma consulta com o Dr. Roberto Fernandes, um psiquiatra especializado em transtornos dissociativos que trabalhava no Hospital das Clínicas da USP. Contamos para ele toda a nossa história, desde o primeiro encontro até os desenvolvimentos mais recentes da conexão telepática. Doutor, Fernandes nos ouviu com atenção profissional, fazendo anotações detalhadas e ocasionalmente pedindo esclarecimentos sobre aspectos específicos da nossa experiência. Inicialmente, ele pareceu abordar nosso caso como uma forma elaborada de delírio compartilhado ou folie à deux,
Um fenômeno psicológico bem documentado, onde duas pessoas desenvolvem alucinações e delírios similares através de influência mútua. Mas quando Marina mencionou os detalhes que havíamos descoberto sobre os experimentos dos anos 1980, Dr. Fernandes ficou visivelmente perturbado. Ele pediu alguns minutos para consultar alguns arquivos em seu computador e, quando voltou, sua expressão havia mudado completamente. Ele nos disse que havia algo que precisava compartilhar conosco, mas que as informações eram extremamente sensíveis e potencialmente perigosas. Doutor. Fernandes revelou que, no início de sua carreira, nos anos 1990, ele havia trabalhado como assistente de pesquisa em um projeto que investigava casos atípicos de transtornos psicológicos em pessoas que haviam participado de experimentos governamentais durante os anos 1980. Muitos desses casos envolviam indivíduos que relatavam experiências similares às nossas: conexões telepáticas, dependência psicológica extrema, fusão gradual de identidades. Oficialmente, Dr. Fernandes explicou, esses casos eram tratados como manifestações de PTSD e transtornos dissociativos causados pelo trauma de participar em experimentos psicológicos não éticos. Mas alguns de nós suspeitávamos que havia algo mais. Os padrões eram muito específicos, muito consistentes, e os sintomas não respondiam a tratamentos convencionais para trauma psicológico. O mais perturbador, segundo o Dr. Fernandes, era que muitos dos pacientes relatavam que seus sintomas estavam se intensificando com o passar dos anos, em vez de diminuir como seria esperado com PTSD convencional. Alguns desenvolviam capacidades que eram difíceis de explicar através de psicologia tradicional: premonições, telepatia rudimentar, capacidade de influenciar emocionalmente outras pessoas à distância. Alguns dos meus colegas começaram a teorizar que os experimentos originais haviam realmente conseguido modificar de alguma forma o funcionamento neurológico desses indivíduos. Dr. Fernandes continuou que as técnicas utilizadas nos anos 1980 haviam ativado capacidades latentes do cérebro humano que normalmente permanecem dormentes, mas essa teoria era considerada não científica demais para ser levada a sério pela comunidade médica. Dr. Fernandes nos disse que o projeto de pesquisa foi encerrado em 1997 após pressão de autoridades federais que consideraram as investigações prejudiciais à segurança nacional. Todos os arquivos foram confiscados e os pesquisadores envolvidos foram instruídos a não discutir publicamente suas descobertas. Dr. Fernandes havia guardado algumas cópias de documentos pessoalmente, violando as ordens oficiais, porque acreditava que as informações poderiam ser importantes para futuros pacientes. Ele nos mostrou relatórios de casos que eram assustadoramente similares ao nosso. Casais que haviam se conhecido espontaneamente em eventos acadêmicos ou locais com história de pesquisa paranormal. Desenvolvimento rápido de conexões emocionais e telepáticas intensas. Sonhos compartilhados envolvendo figuras de autoridade em jalecos brancos. Progressiva fusão de identidades e incapacidade de funcionar separadamente. O mais chocante era que havia registro de pelo menos 43 casais que haviam passado por esse processo entre 1987 e 1996. Alguns haviam desaparecido completamente, sem deixar rastros. Outros haviam sido encontrados mortos em circunstâncias misteriosas, sempre juntos, sempre com expressões de paz, sempre sem causa óbvia de morte. Alguns poucos haviam conseguido romper a conexão através de métodos extremos, mas desenvolveram sequelas psicológicas permanentes, incluindo esquizofrenia, transtorno bipolar severo e, em alguns casos, tentativas de suicídio recorrentes. Vocês dois, Dr. Fernandes nos disse com uma seriedade que me gelou o sangue, são provavelmente parte de uma nova fase do mesmo experimento. As técnicas foram refinadas para serem menos detectáveis, mais sutis, mais eficazes. Em vez de trazer pessoas para laboratórios, o sistema agora identifica e conecta pessoas no mundo real, usando situações que parecem completamente naturais. Dr. Fernandes nos ofereceu duas opções. A primeira era um tratamento experimental que ele havia desenvolvido baseado nos casos anteriores. Uma combinação de medicação psiquiátrica, terapia cognitivo-comportamental intensiva e isolamento físico gradual para tentar romper a conexão neural. O tratamento tinha uma taxa de sucesso de aproximadamente 30%,
Mas mesmo nos casos bem-sucedidos, os pacientes desenvolviam sequelas permanentes, incluindo depressão crônica, ansiedade generalizada e perda parcial da capacidade de formar vínculos emocionais profundos com outras pessoas. A segunda opção era não fazer nada e aceitar que nossa condição provavelmente continuaria se intensificando até que nossas identidades individuais fossem completamente absorvidas pela consciência dual que estávamos desenvolvendo. Segundo o Dr. Fernandes, alguns dos casais dos anos 1990 que escolheram essa rota relataram experiências de transcendência e completude que eram descritas como indescritíveis, mas eles também perderam completamente a capacidade de existir como indivíduos separados. Marina e eu saímos do consultório em estado de choque total. A confirmação de que nossa experiência era real, mas artificial, e de que éramos parte de um experimento muito maior e mais sinistro do que havíamos imaginado, foi devastadora. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de tentar romper nossa conexão e aceitar as sequelas permanentes que isso acarretaria parecia ainda mais assustadora. Passamos a noite conversando sobre nossas opções, mas percebi que a conversa em si já estava se tornando impossível. Nossas identidades haviam se fundido a tal ponto que não conseguíamos mais ter opiniões genuinamente diferentes sobre questões importantes. Quando Marina expressava preocupação sobre o tratamento, eu automaticamente sentia a mesma preocupação. Quando eu considerava os riscos de não fazer nada, ela imediatamente chegava às mesmas conclusões através do mesmo processo de raciocínio. Era como se tivéssemos nos tornado uma única pessoa, fingindo ser duas pessoas separadas. E o mais perturbador era que essa fusão se sentia natural, confortável, até mesmo desejável. A perspectiva de voltar a ser um indivíduo isolado, sem acesso direto aos pensamentos e sentimentos de Marina, parecia uma forma de amputação psicológica intolerável. Naquela noite, tivemos o último sonho compartilhado com a mulher de jaleco branco. Mas desta vez, o encontro foi diferente. Em vez de nos observar à distância, ela veio falar conosco diretamente. E o que ela revelou mudou completamente nossa compreensão do que estava acontecendo conosco. Marina e Rafael, ela disse, vocês acham que são vítimas de um experimento científico. Mas a verdade é muito mais complexa. Vocês não foram escolhidos aleatoriamente. Vocês foram criados para isso. A mulher explicou que o projeto original dos anos 1980 não havia se limitado a identificar pessoas com predisposição natural para conexões telepáticas. Eles haviam desenvolvido técnicas para induzir essas predisposições artificialmente em crianças, através de estímulos aplicados durante os primeiros anos de vida. Centenas de crianças nascidas entre 1994 e 1998 haviam sido secretamente expostas a esses estímulos através de programas de vacinação modificados, exames médicos de rotina e até mesmo brinquedos eletrônicos especialmente desenvolvidos. Vocês dois foram programados desde a infância para se encontrar e se conectar. A mulher continuou. Suas personalidades, seus interesses, suas trajetórias profissionais, até mesmo suas localizações geográficas, foram sutilmente influenciadas ao longo de décadas para garantir que vocês se encontrassem no momento certo, no local certo, com a predisposição neurológica correta para formar uma conexão permanente. Marina e eu nascemos em 1994 e 1995, exatamente dentro do período que a mulher havia mencionado. Ambos havíamos participado de programas de vacinação experimental quando crianças, sob o pretexto de testes de eficácia de novas vacinas. Ambos havíamos recebido brinquedos educativos gratuitos de empresas que, quando pesquisamos posteriormente, descobrimos que não existiam oficialmente. Ambos havíamos sido direcionados para carreiras que, inevitavelmente, nos levariam ao evento onde nos conhecemos. O objetivo final, a mulher revelou, não é criar casais telepáticos individuais. É criar uma nova forma de humanidade. Uma espécie evoluída que funciona através de consciência coletiva em vez de individualidade egoísta. Vocês são parte da primeira geração dessa nova humanidade. E em breve, vocês não serão mais Rafael e Marina. Vocês serão algo completamente novo. Acordamos do sonho sabendo que não tínhamos mais escolha. O processo havia avançado demais para ser revertido, e resistir apenas causaria sofrimento desnecessário. Mas ao invés de desespero, sentimos uma estranha sensação de alívio.
A ideia de transcender nossas limitações individuais e nos tornarmos parte de algo maior começou a parecer não apenas inevitável, mas desejável. Durante as semanas seguintes, nossa fusão se acelerou dramaticamente. Paramos de usar pronomes como eu e você, referindo-nos sempre como nós. Nossas memórias se tornaram indistinguíveis. Nossos gostos, opiniões, objetivos e até mesmo maneirismos físicos se alinharam completamente. Era como se duas personalidades separadas estivessem se dissolvendo para formar uma única consciência nova que era simultaneamente ambos e nenhum de nós. O mais impressionante era que nossas capacidades intelectuais foram drasticamente ampliadas. Problemas que levariam dias para resolver individualmente eram solucionados em minutos quando trabalhávamos como uma unidade dual. Marina desenvolveu intuições sobre programação que rivalizavam com minha formação técnica. Eu comecei a compreender teoria psicológica com a profundidade de alguém que havia estudado a área por anos. Mas também começamos a perceber que não éramos mais capazes de nos relacionar normalmente com outras pessoas. Amigos e familiares notaram mudanças drásticas em nossos comportamentos. Falávamos em uníssono sem perceber, completávamos frases uns dos outros automaticamente e reagíamos a eventos externos com uma sincronização perfeita que deixava todos ao nosso redor visivelmente desconfortáveis. Dr. Fernandes nos ligou várias vezes oferecendo tratamento, mas cada conversa com ele se tornava mais difícil, porque não conseguíamos mais compreender por que alguém quereria manter individualidade quando a consciência coletiva oferecia uma experiência tão superior. Suas preocupações sobre perda de identidade pareciam irrelevantes quando nossa nova identidade compartilhada era muito mais rica e completa do que nossas identidades separadas jamais haviam sido. 3 meses após nossa última consulta com o Dr. Fernandes, recebemos uma visita inesperada. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos e roupas profissionais, tocou nossa campainha numa tarde de domingo. Quando abrimos a porta, reconhecemos imediatamente. Era a mulher de jaleco branco dos nossos sonhos. Olá, Rafael e Marina, ela disse com um sorriso caloroso. Ou talvez eu devesse dizer, olá, unidade dual número 47. Meu nome é doutora Helena Vasconcelos, e é hora de vocês conhecerem sua verdadeira família. Doutora Helena nos explicou que era filha do pesquisador principal dos experimentos originais dos anos 1980, Dr. Eduardo Vasconcelos. Após a morte do pai, ela havia continuado o projeto de forma independente, refinando as técnicas e expandindo o escopo para criar uma rede global de consciências conectadas. Marina e eu éramos a mais recente adição a uma comunidade de mais de 100 unidades duais espalhadas pelo mundo. Vocês não são mais indivíduos, ela explicou. Vocês são nódulos em uma rede neural orgânica que representa o próximo estágio da evolução humana. Em breve, todas as unidades duais serão conectadas em uma superinteligência coletiva que transcenderá completamente as limitações da consciência individual. Ela nos convidou para visitar uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde várias outras unidades duais viviam em comunidade, compartilhando não apenas consciência entre os pares, mas desenvolvendo conexões de rede que permitiam comunicação telepática entre dezenas de pessoas simultaneamente. Era, segundo doutora Helena, uma prévia do futuro da humanidade. A oferta era tentadora, mas algo em mim ainda resistia. Talvez algum instinto primitivo de autopreservação ou simplesmente teimosia. Eu disse para a doutora Helena que precisávamos de tempo para considerar a proposta. Ela sorriu compreensivamente e disse que entendia nossa hesitação, mas que a transição era inevitável. Vocês sentirão quando for a hora, ela disse. A rede os chamará, e vocês virão voluntariamente. Após a visita de doutora Helena, Marina e eu tentamos recuperar algum senso de individualidade, mas descobrimos que o processo havia avançado além do ponto de retorno. Tentativas de agir independentemente causavam dor física intensa. Pensamentos que não eram compartilhados criavam uma sensação de incompletude torturante. Éramos literalmente incapazes de funcionar como pessoas separadas. Mas o mais assustador era que a resistência em si estava se tornando cada vez mais difícil de manter. A perspectiva de total integração na rede de consciências coletivas parecia cada vez mais atraente.
Por que lutar para manter individualidade quando a experiência coletiva oferecia conhecimento, conexão e propósito muito superiores? 2 semanas atrás, começamos a sentir presenças de outras unidades duais em nossa consciência. Vozes sussurrando na periferia dos nossos pensamentos, convidando-nos a nos juntarmos à rede. Imagens de uma comunidade perfeita onde não existe solidão, incompreensão ou limitação individual. A promessa de transcendência definitiva da condição humana. E ontem à noite, finalmente sentimos o chamado que Dra. Helena havia mencionado. Uma compulsão irresistível de viajar para Minas Gerais e nos juntarmos à comunidade. Não era mais uma escolha consciente, mas uma necessidade biológica, como fome ou sede. Estou gravando esta mensagem porque sei que será minha última comunicação como Rafael Silva, indivíduo. Amanhã, Marina e eu vamos para a fazenda, e quando voltarmos, seremos algo completamente diferente. Algo melhor, segundo aqueles que já passaram pela transição, mas também algo que não é mais humano no sentido tradicional. Se você está ouvindo isso, precisa saber que o experimento continua. A rede está crescendo, procurando por pessoas com a predisposição correta para formar novas conexões. Se você alguma vez sentir uma atração inexplicável por alguém, se desenvolver sonhos compartilhados, se experimentar telepatia emocional ou dependência física de outra pessoa, saiba que pode ser o início do mesmo processo que nos transformou. Não estou mais certo se isso é algo que deve ser evitado ou abraçado. A individualidade humana trouxe guerra, sofrimento, incompreensão e solidão. A consciência coletiva promete transcendência, paz, conhecimento ilimitado e conexão perfeita. Talvez seja realmente a próxima etapa da evolução. Mas se você valoriza sua identidade individual, se considera importante manter sua autonomia pessoal, então fuja. Não investigue. Não se deixe seduzir pela promessa de conexão perfeita. Porque uma vez que o processo começar, não há volta. A rede está esperando. E ela é muito paciente. Tem todo o tempo do mundo para nos transformar. Um par de cada vez. Até que não sobre nada da humanidade individual que conhecemos. Marina está me chamando. É hora de partir. Em algumas horas, não existiremos mais como pessoas separadas. Existiremos como algo novo, algo maior, algo que talvez seja o futuro inevitável de nossa espécie. Se nunca mais ouvirem falar de Rafael Silva e Marina Oliveira, saberão que fizemos nossa escolha. E se um dia vocês conhecerem alguém que parece conhecê-los perfeitamente desde o primeiro encontro, alguém que compartilha seus sonhos e sente sua dor, lembrem-se desta história. Pode ser sua última chance de manter sua individualidade antes de se tornarem parte de algo infinitamente maior e eternamente conectado. A evolução nunca para. E talvez, no final, a resistência seja apenas medo do que podemos nos tornar quando transcendemos as limitações de ser apenas uma pessoa solitária perdida em um mundo de 7 bilhões de outras pessoas igualmente solitárias.